Seria tão bom, meu irmão, se nós tivéssemos que usar máscaras, como foi o caso de Moisés, porque ele entrava na presença de Deus e ficava tão impregnado com a glória de Deus que o rosto dele brilhava e ele era obrigado a usar uma máscara, né? É uma pena que nós não estejamos usando a máscara porque estivemos na presença de Deus. Mas nós vamos chegar lá. Eu quero ler com os irmãos Lucas 21. E na medida do possível, se puder ficar ali, Lucas 21 e Mateus 24, que a gente nós vamos ler, às vezes, um versículo ou outro. Em princípio, Lucas 21. Na verdade, esse texto, tanto de Lucas 21 como Mateus 24, eles tratam do sermão profético, sermão proferido por Jesus já no finalzinho do seu ministério e que diz respeito às coisas que estariam acontecendo nos últimos dias. Vamos ler então Lucas 21, a partir do versículo 7, vamos ler até o 19. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu Jesus: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também, chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não os assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunhos. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupar com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. O texto de Mateus é praticamente a mesma coisa, com algumas poucas variantes. No domingo do dia 19 de julho, nós comemoramos o aniversário de 92 anos da nossa igreja. Eu abordei o assunto das 7 igrejas do Apocalipse, um resumo, aí apresentei algumas coisas, mas quando eu falei sobre isso, em se tratando do livro do Apocalipse, eu apresentei sobre os pontos de vista dos teólogos em relação àquilo que aparece ali, e também rapidamente falei sobre esses pontos de vista. Os preteristas, aqueles que, lendo o livro do Apocalipse, entendem que tudo aquilo que está ali já aconteceu. Por isso que o nome preterista tem a ver com pretérito, coisas que já passaram. Há aqueles que têm um ponto de vista
são os futuristas, que entendem que a maioria daquelas visões ainda não aconteceu, acontecerá, e que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Tudo que está ali, a igreja em si não sofrerá, porque já terá sido arrebatada. Existe também o ponto de vista dos historicistas. Os fatos estão acontecendo ao longo da história. E existe ainda os idealistas, que dizem que tudo no livro do Apocalipse é simbólico, até mesmo a segunda vinda de Cristo. Não é assim. Eu acredito que o ideal é você misturar essas quatro coisas e tentar mais ou menos entender o que já aconteceu, o que ainda vai acontecer, o que é simbólico e o que está acontecendo ali a cada momento na história. E como o meu assunto hoje é escatologia, a doutrina das últimas coisas, então eu achei por bem fazer esse tipo de introdução. Irmãos, se há algo que está preocupando e deixando os homens apreensivos nos últimos dias, é a tal da pandemia chamada coronavírus. Como tem gente apavorada com isso, como tem gente entendendo que isso é uma marca muito gritante de que a volta de Jesus já está aí. Nós vamos fazer uma reflexão, misturando algumas coisas aí, e os irmãos vão tentar, com essa reflexão, tentar entender esses últimos dias, esse tempo que nós estamos vivendo. Bom, dentre as chamadas últimas coisas que antecederiam a volta de Jesus estão as pestes. Eu não sei como é que está aí o versículo 11, eu acho que é o de Lucas 21, não sei como é que está a tradução aí, se tiver aí no projetar aí. Lucas 21, localiza para mim, na minha tradução anterior, não a daqui, está lá pestes. Como é que está aí? Ali está peste. Nessa minha tradução está epidemia. É simples. Naquele tempo não havia como acontecer uma pandemia, porque eram tão distantes uns dos outros que não era. Então, para a gente entender, Jesus respondeu a uma pergunta feita sobre os seus discípulos, sobre o fim dos tempos. E ao responder, Jesus então falou sobre várias coisas, e uma delas seriam as pestes. Nessa minha tradução, epidemia. E a gente precisa entender que pestes são doenças letais, na maioria das vezes contagiosas. Pode até não ser, mas na maioria das vezes elas são contagiosas, passam de um para o outro, diretamente ou através de um vetor qualquer. Então, para contextualizar nesse nosso momento, eu vou explicar o que é cada um desses casos aí. Endemia são doenças que existem apenas em uma determinada região. A proporção delas é pequena, da endemia é pequena. Por exemplo, quando você fala de malária, ela está lá naquela região da Amazônia e ela fica lá, ela não se espalha. Quando você fala de dengue, por exemplo, ela acontece numa cidade, na outra, pode até numa cidade acontecer aqui e não acontecer ali. Então isso aí é uma endemia, ela fica presa a um determinado lugar. Agora, a epidemia é uma proporção maior de uma doença.
ela se alastra e alcança várias cidades. E a epidemia ela abrange várias dessas doenças chamadas infecto-contagiosas. Agora, a pandemia é quando há um desequilíbrio da epidemia. E aí ela se espalha pelo mundo. Por isso ela é chamada de pandemia, não é? Pan aí na ideia de todo, e aí a doença alcançando a todo. As recentes que nós temos é a AIDS. Qual é o lugar do mundo que não tem AIDS? Só que já conseguiram mais ou menos controlar aí, mas se espalhou. A gripe asiática também, e o atual, que é o coronavírus, né? Nós tivemos outra ao longo da história aí, né? A chamada gripe espanhola, mas é isso aí. Então, o nosso Jesus, respondendo aos seus discípulos quanto à questão desse fim dos tempos, uma das coisas que ele enumerou foram as pestes, mais especificamente, no nosso contexto, as pandemias. Então, isso é um sinal de que a volta de Jesus está acontecendo. Você tem que olhar por esse aspecto aí. Mas o Evangelho de Lucas, principalmente, Mateus também, mas o Evangelho de Lucas, principalmente, ele coloca algumas divisões ali. Ainda não é o fim. Está mais ou menos no meio, ou então já está no fim. Se eu fosse traduzir esse texto de Lucas aqui para os dias de hoje, tentando modernizar, atualizar, eu colocaria que quando Jesus disse essas coisas, ainda não era o fim. Eu tenho que olhar com essa visão, porque ele disse: olha, vai acontecer a destruição de Jerusalém. Já era terrível para eles, mas não era o fim. Para quem estava vivendo uma ocasião, não, é agora, Jesus já voltou. Não. E Jesus disse isso pelo menos quase 40 anos antes. As outras coisas que ele foi dizendo também. Então, vamos lá. Ainda não é o fim, ou não era o fim, quando os falsos profetas se manifestassem. Ao longo da história dos homens, desde antes até de Jesus, várias pessoas se apresentaram dizendo: eu sou o Messias. No século passado, a gente coloca o século XX, nós tivemos diversas pessoas que se apresentaram como sendo o Messias. Claro que a gente tem uns casos pitorescos aí, como aqui, no Brasil, o Tupiniquim aí, que é o... Qual é o nome dele? Henry. Bota cabelo comprido, bota uma roupa assim, vestidão, barba, e fala como se tivesse um sotaque estrangeiro. Ele diz que ele é Jesus. E aí? Mas esse aí, todo mundo olha e sabe que ele não bate bem na bola, não é? Mas tem muita gente boa que bate bem na bola e está ali dizendo que é porque quer enganar os outros. Vejam aí, Lucas 21:8. O que diz aí? Lucas 21:8. Coloca lá para mim. Cuidado para não ser enganado, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E o tempo está próximo. O tempo é agora. Não é. Não é. Não foi e nem é. No início do século passado, os testemunhos de Jeová disseram que a volta de Jesus já tinha acontecido.
E a gente sabe que não aconteceu, né? Não aconteceu, claro que não. Um outro ponto que é destacado ali são as guerras. Em termos de guerras, assim, nós tivemos duas grandes guerras, são as guerras mundiais. Mateus 24, 6. Vamos ver o texto de Mateus aí. E tem acontecido guerra o tempo todo. O tempo todo. Não há um momento que a gente não tem nenhuma guerra no mundo. Mas as coisas foram maiores. Mateus 24, 6. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Para quem está vivendo dentro da guerra, aquilo ali é um apocalipse, mas não é o fim. E aí nós temos agora a fome, a peste, terremotos, sinais vindo dos céus, e aí é o início do fim. Parece uma coisa assim meio esquisita, o início do fim, é porque nós já estamos no fim, e falta pouco para Jesus voltar. Vamos ver aí então os dois textos, Lucas 21, 11 e Mateus 24, 7 e 8. Vamos ver o que é dito ali por Jesus. Lucas 21, 11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Vamos lá? Mateus 24, 7 e 8. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. É o início do fim. Já estamos chegando lá. Eu coloquei os dois textos para que houvesse ali uma compreensão melhor. Mas e o fim? Quando a gente vai poder dizer, olha, é o fim? Está em Mateus 24, 14. Aí não tem mais dúvida. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vou perguntar aos irmãos, é uma pergunta retórica: onde hoje há um celular e a internet, será que o evangelho não chegou lá ainda? Então, onde houver um celular e internet, o evangelho não chegou lá, irmãos. Eu vejo às vezes reportagens sobre os índios lá, eles precisam disso, tem que demarcar território, e mais não sei o quê, que eles estão dançando lá, né, já de short, né, pouquíssimos, talvez aqui no Brasil, alguma tribo ainda não contata ali com os chamados, as pessoas já têm cultura, os chamados brancos, seja lá o que for, mas quando você pega essas outras tribos aí, eles estão lá com o celular, com internet. O evangelho, o missionário não chegou lá, mas o evangelho já chegou, a palavra de Deus já chegou lá. A China e outros países comunistas, eles tentam evitar a questão da internet, mas a gente sabe que eles consultam, eles têm acesso à internet, o evangelho já chegou lá. Irmãos, o que falta para Jesus voltar é só o evangelho ser pregado no mundo todo. Só falta isso. E aí eu verifiquei em Lucas 21, 11 a 13, eu não sei como é que está a tradução aí. Que tempo é esse que a gente está vivendo? Vamos ver lá, Lucas 21, de 11 a 13. Lucas 21, 11 a 13. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, em acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governantes
tudo por causa do meu nome. Vai ter o 3 agora. E isto será para vocês uma oportunidade de pregar o Evangelho. Você já leu esse texto com essa visão? Eu vou melhorar aqui. Nas guerras, você quer uma coisa melhor do que um povo estar em guerra e aquele desespero e você pregar o Evangelho? As pessoas não aceitam. Nos terremotos, vamos dizer assim, nas catástrofes, aconteceu aí, nós tivemos aí uma dessas ilhas que nós mandamos o exército para lá, um dos meus cunhados até também esteve lá também, e que derrubou tudo. Como o Evangelho cresceu ali? Porque as pessoas estão sensíveis, as pessoas estão ali quebradas, e aí elas ouvem. Então, está acontecendo terremoto, está acontecendo guerra, prega o Evangelho. Nas questões sociais, fome é uma questão social, ela está relacionada aqui. Então, num momento como esse aqui, as pessoas não estão com fome, não estão sendo feitas doações. Você pode entregar um prato de comida e dizer para a pessoa: Jesus ama você. Jesus ama você. Mais importante do que a comida material é a comida espiritual. Lembre-se disso. Nos problemas causados pelo desrespeito à ecologia, essa questão dos gafanhotos lá na Argentina houve desequilíbrio. Por isso que houve aquela coisa toda ali. Nas perseguições e nas pestes, onde é que o Evangelho cresce mais? Nesses países onde as pessoas estão sendo mortas por causa do Evangelho. E nas pestes, gente, nós estamos vivendo um momento que é um momento de peste, da pandemia. Às vezes a pessoa nem sabe, não sei por que Jesus deixou que eu ficasse e pegasse lá a Covid e eu fosse para o hospital e tal. Você estava no hospital, você aproveitou para falar de Jesus para alguém? Se Jesus colocou você lá, é para você falar. É uma grande oportunidade. Segundo o texto ali, essas coisas acontecem e nelas você tem uma grande oportunidade de falar de Jesus. Não é à toa, não. Agora me entendam bem, não olhem para um lado aí que não é o que eu estou querendo alcançar aqui. Eu não estou mandando ninguém, eu não estou dizendo que sugerindo que alguém desafie as orientações da OMS, Organização Mundial da Saúde. Eu não estou dizendo que as pessoas não devem se proteger contra o coronavírus. Mas olha isso, tem muita gente boa que está preocupadíssima com a sua pele, com a sua vida. Aqui e agora. Eu não ponho nem a cara do lado de fora do coronavírus. Tudo bem? Continue com a sua cara escondida dentro da sua casa. Mas a pessoa não está sabendo ler os sinais dos tempos. Meu querido, minha querida, proteja-se contra isso. Resguarde-se. Mas esse é um tempo de pregar o Evangelho, porque Jesus já está voltando. Essas coisas estão acontecendo para que nós possamos dar testemunho nela. As pessoas estão sensíveis. Fale de Jesus para ela. Pior do que o coronavírus é o pecado, gente. O coronavírus se transmite através das gotículas que saem da nossa boca, do nosso nariz. E aí você coloca uma máscara, você não contamina ninguém e nem é contaminado. Mas o pecado não é por gotícula, não.
O pecado entra pelo olho, pelo ouvido, ele entra por qualquer lugar. E as pessoas só se protegem contra o pecado com uma vacina chamada sangue de Jesus. Aí eu tenho que dizer, eu tenho a vacina. Eu tenho essa vacina, você não quer? Se tiver, eu sei que o coronavírus, a vacina vai ser dada, vai ter até que ser tomada em 2 doses, toma uma agora e depois, alguns meses depois, toma depois, não sei qual a distância do tempo. E a gente nem sabe se pode haver uma recontaminação. Mas quando uma pessoa toma o sangue de Jesus, ela está completamente imune contra as consequências do pecado. A melhor interpretação que eu conheço sobre esse sermão chamado profético é esta. Você olha para cá, e você está vendo ali, é um quadro pintado. Então, quando você vê ali, vai acontecer a destruição de Jerusalém, vão acontecer algumas guerras, vai acontecer também terremoto, vai aquilo aí, mais isso. Aí, fica meio confuso, você não sabe, se você não olhar com cuidado, o que é primeiro e o que é depois. Mas olha bem, sob a orientação do Espírito Santo, a gente consegue enxergar. Olha ali, é um quadro. Eu tenho uma tela aqui plana, vamos imaginar assim. Aqui eu tenho primeiro grama, pedra e uma cascata. Depois eu tenho uma espécie de um rio que passa por um lago. Depois dele eu tenho pedras, gramas, árvores. Depois eu tenho montanhas. Depois eu tenho nuvens e depois eu tenho céu. Está tudo no plano, gente. Eu consigo saber o que é antes e o que é depois. Se você buscar a orientação do Espírito Santo, quando você ler a palavra de Deus, você sabe o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Então, eu posso afirmar para vocês, a destruição de Jerusalém, eu não tenho dúvida alguma. Os falsos profetas, eles já existiam e estão existindo. Os terremotos e as guerras também. As pestes e a fome. Coisa dos nossos dias. Só que Jesus disse que quando essas últimas coisas estivessem acontecendo, já estaríamos vivendo praticamente o fim. Então você pode ver dessa maneira daí. Eu estava até analisando uma coisa aqui interessante em relação à falta de amor, que seria um dos elementos. E aí eu estava lembrando dos governantes, mas não é só deles não, de pessoas que não são sequer políticos, mas que demonstraram uma tremenda falta de amor agora. Quantos hospitais aqui no Rio de Janeiro da campanha foram feitos, irmão? Ou pagos? 5, 6? Não sei exatamente. 2 chegaram a ser construídos, 1 chegou a funcionar, que foi esse do Maracanã, metade dele. 750 milhões. Aqueles que nem sequer chegaram a ser construídos, nós tivemos um prejuízo de metade desse valor aí. Esse valor foi pago e os hospitais não foram construídos, mas o dinheiro entrou no bolso de gente boa aí. Como numa desgraça como essa, alguém tem a capacidade de botar esse dinheiro no bolso, gente?
às custas de milhares de pessoas que morreram, porque se houvesse o hospital funcionando e estivesse lá com os aparelhos, porque não foram só os hospitais, nós temos também os aparelhos que foram pagos, não é, de oxigênio, e que não foram entregues, ou então aquele que a gente viu que pagou-se o aparelho, e aí vieram aquelas outras coisas lá, que eram portáteis, de fisioterapia, ou qualquer coisa assim, dinheiro no bolso dessas pessoas. Cadê o amor, gente? E aí, para não falar só dos políticos, quanta gente boa se inscreveu para pegar os R$600. E muita gente que precisava não recebeu. Porque as pessoas são egoístas. Eu vi uma reportagem de uma mulher que estava passando a lua de mel aí fora do Brasil, e ela estava dizendo ainda através de um zap lá, de uma gravação, se não me foi, né, que ela pagou aquilo com R$600. Poxa, gente, você quer mais exemplo de falta de amor do que isso? Nosso tempo. Irmãos, falta apenas o Evangelho alcançar o mundo todo. Só isso. E aí eu pergunto, você duvida que isso será feito ainda nesse século? Vou colocar melhor, você duvida que esse Evangelho seja pregado no mundo todo ainda nessa década? 2020 a 2030, eu não vejo que impede. Eu não vejo. O que eu posso dizer é que o fim já chegou e que Jesus está voltando, e conforme diz o texto, prepare-se. Se Jesus voltar hoje, você vai ou você fica. Pense nisso.